Olá pessoal, tudo bom? Eu queria falar hoje para vocês aqui sobre esse assunto que eu já andei dando algumas palestras sobre esse assunto. Eu falei sobre esse assunto na UAB, falei sobre esse assunto na PUC. Vou estar falando de novo sobre esse assunto na Cidade da Advocacia essa semana aqui em Porto Alegre. E claro, todas as palestras sobre esse assunto a gente acaba tendo que cortar um pouco do conteúdo porque a palestra é algo para ser algo mais rápido, né? Algo que não vai cansar tanto a pessoa que está ali ouvindo. Então eu quis gravar o vídeo para poder aprofundar um pouco mais, mesmo que ainda assim fique bastante coisa de fora, né? Porque a gente tem que ir atrás da lei, da resolução, da norma para dar uma olhada mais aprofundada, mas ainda assim eu quis gravar para você poder olhar com calma aí depois, pausar, acelerar, colocar no 2x, enfim, ver como quiser e poder olhar o conteúdo, até porque algumas pessoas já entraram em contato comigo no Instagram pedindo material, e aí, claro, eu mando, mas fica só o texto, né? Fica sem a minha fala, né? Então eu quis gravar aqui e apresentar para vocês esse assunto que é a questão da responsabilidade das instituições financeiras e de pagamento por fraudes. E aqui está um sumário da apresentação, tá? Um sumário do que eu tenho falado sobre esse assunto. O ponto número 1 ali é, em primeiro lugar, colocar qual é o problema, que é o grande número de fraudes que a gente tem atualmente no Brasil envolvendo, enfim, pagamentos, transferência de valores, enfim, fraudes geralmente ocorridas no ambiente digital, ou seja, que envolvem ali alguma espécie de pagamento de uma pessoa por outra para outra, que na verdade é um fraudador, tá? E aí a gente tem diversos tipos de fraude, e aí a gente tem ações sendo levadas ao Poder Judiciário e muitas vezes essas ações são semelhantes, mas são decididas de forma diferente, tá? E aí é o problema ali que eu coloco ali de decisionismo ou voluntarismo, né? Que é a questão que um juiz às vezes entende que tem que responsabilizar a instituição financeira, tem que responsabilizar a instituição de pagamento, e outro juiz, no mesmo caso, entende que não. E o advogado fica muito sem explicação para dar por que num caso conseguiu, por que no outro caso não conseguiu, porque muitas vezes o judiciário não tem um critério bem definido em relação à responsabilidade, tá? E aí eu coloco ali algumas resoluções que podem ajudar a dar um pouco mais de critério para esse tipo de ação. Coloco ali a resolução 85, que vai falar sobre falha de segurança, a resolução 96 do Banco Central e a 4753 do Conselho Monetário, que vai falar sobre os requisitos para abertura de contas, a circular 3978, que fala sobre prevenção à fraude e lavagem de dinheiro, 522, que vai falar sobre cartão de crédito, a resolução número 1 do Banco Central, que trata de todos os assuntos envolvendo o PIX, mas eu vou focar aqui no mecanismo de devolução, que é o MED, e por fim a Lei 14790, que traz também a questão das BETs, que é uma questão que acabou gerando bastante discussão aí nesse ano, tá? E por fim alguns precedentes judiciais, só para a gente ver que isso realmente já tem sido aplicado em alguns casos, tá? Falando sobre o problema ainda, né? Qual o problema? É isso aqui. Tem uma pesquisa aqui da Febraban, que já tem um ano essa pesquisa, que mostra que quase 40% da população brasileira foi vítima ou pelo menos teve uma tentativa de golpe contra si, ou seja, 40% da população. Se no Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, seriam 80 milhões. Claro, a pesquisa aqui vai buscar a população ali mais economicamente ativa, né? Não vamos contar aí crianças nem nada, mas mesmo assim são milhões de pessoas que diariamente recebem ali uma mensagem, um boleto falso, uma tentativa de golpe no Instagram, de alguém vendendo um produto, alguém que rouba a conta de alguém e passa a usar aquela conta, enfim, são inúmeros golpes, né? E quase metade da população diz que já foi, pelo menos, tentativa, já ocorreu contra ela uma tentativa, ou seja, é um número muito expressivo, né? E o Poder Judiciário tem que tentar, na medida do possível, dar respostas coerentes para esse problema, né? E a gente tem lá, sempre que a gente vai falar sobre isso aqui, a gente tem lá a súmula 479 do STJ, que é o paradigma, né? A resposta clássica que todo mundo vai saber, né? Todo advogado vai saber para orientar lá quando tiver um caso sobre isso. Vai dizer lá, as instituições financeiras respondem objetivamente, ou seja, não precisa avaliar a culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito da operação bancária, ou seja, uma operação bancária, por exemplo, uma transferência, um depósito, um boleto, uma compra com cartão de crédito, pagamento de uma fatura, enfim, várias operações possíveis. Quando um terceiro gera uma fraude no âmbito de uma dessas operações, a instituição financeira responde se
o dano ocorreu por fortuito interno. A questão é o que é fortuito interno e o que não é fortuito interno, o que é culpa exclusiva da vítima, né? Esse é o problema. Tá? E aí a gente tem exemplos clássicos de fortuito interno, né? Tem um caso fácil. Esse aqui não é o caso que vai chegar para a maioria das pessoas, né? Ah, eu tive minha conta bancária hackeada, porque o banco foi hackeado, tá? Eu olho lá no meu celular, pego meu celular e olho, tiraram dinheiro da minha conta e o meu banco foi hackeado. Todos os correntistas do banco foram hackeados e tiveram dinheiro. É óbvio que o banco vai ser obrigado a repor aqueles valores, né? Porque é claramente fortuito interno. Um terceiro foi lá, invadiu o sistema do banco e tirou dinheiro da conta do correntista. Não tem dúvida, mas esse não é o caso que chega na maioria dos escritórios e não é o caso que a maioria dos advogados vai levar para o Poder Judiciário, tá? Porque esse caso aqui seria o caso fácil. O caso difícil é o caso da pessoa que recebe uma ligação de alguém que se identifica como funcionário do banco e aquela pessoa tem alguns dados e aí aquela pessoa que recebe a ligação acredita naquilo e acaba liberando uma senha, uma informação ou fazendo uma transferência ou um pagamento e era um golpe, né? Esse tipo de caso é o caso mais difícil porque é o caso que tem alguma ação por parte da vítima. A vítima vai fazer alguma coisa. Ela vai fazer uma transferência, ela vai dar um dado, ela vai dar uma senha, ela vai autorizar que alguém mexa no seu celular, alguma coisa assim, certo? E essa autorização da vítima, para o banco vai alegar que é culpa exclusiva da vítima. E para o advogado da vítima vai alegar que aquilo é fortuito interno, certo? E aí vai ficar, na opinião de um contra o outro, o que o Poder Judiciário vai dizer, né? Tem alguns precedentes sobre o assunto dizendo que, em algumas hipóteses, é viável responsabilização do banco. Em outras hipóteses, é inviável. Aqui eu trouxe um que, nesse caso, o STJ entendeu que a responsabilidade era do banco. E qual era o caso, né? Era o que chama de golpe da mão fantasma, que na verdade é acesso remoto. A pessoa libera no seu celular que um terceiro faça acesso remoto, ou seja, um terceiro controla o teu celular remotamente, pela internet. Tá? E neste caso, o STJ entendeu que a culpa era do banco, porque o banco deveria ter um mecanismo de segurança que detecta, olha, se esse celular está com acesso remoto habilitado, não pode fazer transferência. Só que nesse caso, o STJ entendeu neste caso a responsabilidade do banco. Ó, o STJ escreveu, é inviável na hipótese a distribuição do dever de reparação proporcional ao grau de culpa. Ou seja, em outros casos, é viável. E quais são os outros casos? Quais são os casos que a responsabilidade é do banco? Quais são os casos que a responsabilidade é da vítima? Essa é a dúvida, certo? Coloco então as perguntas aqui, né, que a gente tenta responder com esse estudo. Cabe ao juiz verificar livremente a ocorrência do fortuito interno? Quais os parâmetros normativos, ou seja, os parâmetros que a lei traz para a adequada distribuição do dever proporcional ao grau de culpa? Ou seja, a pessoa teve metade da culpa, então ela vai receber metade do dinheiro? Mas quais são os critérios para dizer que ela teve metade da culpa e não total culpa ou nenhuma culpa? Certo? Esse é o problema. Como é possível ao juiz ou ao tribunal fornecer... Como é possível fornecer para o juiz ou para o tribunal uma base normativa segura para a tomada de decisão com estabilidade, integridade e coerência, que são exigências lá do artigo 926 do Código de Processo Civil? Ou seja, como que a gente pode esperar que o juiz decida de forma coerente? Ou seja, esse caso, a culpa é 100% do banco. Este outro caso, a culpa é metade de cada um. Este outro caso, a culpa é totalmente da vítima. Como que um tribunal conseguiria uniformizar, pelo menos de forma aproximada, ainda que sempre haja margem para alguma discordância, né, entre os desembargadores e juízes, ainda assim, como poderia uniformizar a sua jurisprudência, né? E antes de responder como uniformizar a jurisprudência, por que a gente tem que se preocupar com isso, né? Para quem advoga para a vítima da fraude, isso vai te permitir que haja uma previsibilidade do resultado do processo, né? A pessoa vai te trazer o caso, olha, o que aconteceu? Nesse caso foi assim, assim, assim. A pessoa entrou em contato, me mandou um boleto, ou eu entrei numa loja no Instagram, ou eu entrei num site de apostas e eu fiz um depósito e eu nunca recebi o meu dinheiro, eu nunca recebi o meu produto, eu nunca recebi o meu serviço. E aí, tenho o direito de responsabilizar o banco? Tenho o direito de responsabilizar a instituição de pagamento? Essa é a questão, né? A pessoa vai te chegar com esse caso e, se o judiciário umas vezes decide a favor, outras vezes decide contra, tu não vai ter previsibilidade do resultado. Tu não vai saber dizer para a pessoa, olha, tu tem boas chances ou isso aqui é muito difícil. Tu vai poder, se houver uma jurisprudência um pouco mais uniforme, tu vai poder orientar melhor o cliente sobre a possibilidade de conseguir a reparação. Isso é uma vantagem para o advogado da vítima. Mas isso também é uma vantagem para o advogado que trabalha para a instituição financeira ou para a instituição de pagamento.
Porque atualmente, se o advogado atua para uma instituição de pagamento ou para uma instituição financeira, é até difícil dele orientar o procedimento que deve ser tomado se, eventualmente, todos os procedimentos que a instituição possa fazer possam ainda assim gerar uma responsabilidade. Ou se ele vê outras instituições não tomando os mesmos procedimentos, ou seja, tendo menos custos, e ainda assim não tendo nenhuma responsabilidade pelas fraudes que cometem lá naquela instituição, certo? Então, o advogado da instituição também é vantagem para ele saber quais são os critérios, porque ele pode orientar o cliente dele, que é a instituição, ou seja, a empresa, a tomar as devidas providências. Olha, não podes fazer isso, 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 tens que adotar essas e essas medidas de segurança, precisa fazer isso, 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 senão tu vai ser condenado, certo? Então, o advogado da empresa também tem vantagem quando a jurisprudência é uniforme, senão ele não vai saber orientar a empresa sobre o que fazer. E, por fim, para o Poder Judiciário é ter mais legitimidade nas suas decisões. Porque o que acontece? Quando um juiz decide de um jeito, outro juiz decide do outro, as pessoas começam a pensar aquilo, a cabeça de juiz, cada um pensa o que quiser. E isso é uma perda de legitimidade, certo? Isso faz com que o Poder Judiciário perca legitimidade perante a sociedade. Parece que algum juiz vai decidir uma coisa, outro vai decidir outra, e a lei, o que diz, ninguém sabe, é ignorada. Então, é uma vantagem para todo mundo. E qual é a possibilidade que a gente traz aqui nesse estudo? É utilizar as normas infralegais que a gente tem, as resoluções e outras normativas circulares, enfim, de órgãos e entidades reguladoras como mecanismo para fazer essa distribuição de responsabilidade. É basicamente dizer, as instituições que não cumprirem o que diz a regulação deverão ser responsabilizadas pelas fraudes quando ficar evidenciado que o descumprimento da regulação levou à ocorrência da fraude. Ou seja, tu descumpriu uma regulação, instituição, vai ter que indenizar a fraude que o terceiro cometeu. Depois, se tu quiser ir atrás do terceiro, tu pode ir, tá? Ação de regresso lá para a instituição. Mas, perante a vítima, tu vai responsabilizar porque tu não cumpriu com a regulação. Ou seja, sai daquela ideia de, vamos olhar aqui no caso concreto como é que foi. Não, vamos olhar no caso concreto qual foi a norma que foi descumprida pela instituição. A instituição descumpriu a regulação X. Ok. Ao descumprir a regulação X, ela abriu margem para uma fraude, então ela deve indenizar por esta fraude. Essa é a ideia. Do outro sentido, a instituição cumpriu integralmente a regulação. Ela cumpriu tudo que o Banco Central, que o Conselho Monetário determinou. Ela não pode ser responsabilizada pela fraude. A gente vai ver uns exemplos e isso vai ficar mais claro. Por exemplo, a primeira resolução aqui que a gente vai ver, que é a 85, trata da política de segurança cibernética. O que fala lá? Essa resolução dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições de pagamento, pelas sociedades corretoras de títulos de valores imobiliários, pelas sociedades distribuidoras de títulos de valores imobiliários, pelas sociedades corretoras de câmbio e pelas sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, tá? Que é Bitcoin, autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Ou seja, quando houver vazamento de dados, invasão de dispositivo, roubo de senha, essa resolução é importante. Porque diz lá no artigo 2º que todas essas instituições devem implementar e manter política de segurança cibernética, formulada com base em princípios e diretrizes que busquem assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e sistemas de informação. A política deve ser compatível com o porte, perfil de risco e modelo de negócio da instituição, a natureza das atividades, a sensibilidade dos dados. Tá? E aí diz também que a política tem que ser pública, tá? A política de segurança cibernética deve ser divulgada aos funcionários da instituição e diz o artigo 5º que as instituições do artigo 1º devem divulgar também para o público um resumo contendo as linhas gerais da política de segurança. Fazendo um resumo aqui do que a política de segurança deve conter. A segurança deve ser integrada e abrangente, os controles de segurança cibernética devem cobrir todo o ciclo tecnológico, desde o desenvolvimento da ferramenta até a operação e envolvendo, claro, os terceiros, incluindo o registro e tratamento de incidentes, monitoramento, rastreabilidade e vulnerabilidades, controle de acesso e proteção dos sistemas, segurança criptográfica e de rede e regras específicas para a infraestrutura. A política de segurança cibernética deve especificar, no mínimo, os objetivos, os procedimentos e os controles específicos, inclusive os voltados para a rastreabilidade da informação, o registro, a análise da causa e do impacto, as diretrizes para a elaboração de cenários de incidentes considerados nos testes, a classificação dos dados, a definição dos parâmetros, os mecanismos para disseminação de cultura de segurança cibernética, a implementação de programas de capacitação, a prestação de informação aos clientes, o comprometimento da alta administração com a melhoria contínua,
as iniciativas para compartilhamento de informação sobre os incidentes relevantes com o Banco Central, e os procedimentos e controles que trata o inciso 2º devem abranger no mínimo a autenticação, os mecanismos de criptografia, os mecanismos de prevenção e detecção de intrusão, os mecanismos de prevenção de vazamento de informação, os mecanismos de proteção contra softwares maliciosos, os mecanismos de rastreabilidade. Também a gestão de cópia de segurança dos dados, das informações, a avaliação e a correção de vulnerabilidades e recursos computacionais, os controles de acesso, as definições de implementação de perfil, mecanismo de proteção de rede, gestão de certificado digital, requisitos de segurança para integração de sistema de informação e, por fim, ação de monitoramento na Deep Web e Dark Web. Li bem rápido aqui, porque depois vocês podem olhar com calma, mas o que isso quer dizer? Que todas as instituições que lidam com pagamentos, com sistemas financeiros, com sistema de corretora de valores imobiliários, ações, bitcoins, etc., tem que ter uma política de segurança, estabelecendo todas as formas de controle e de registro, por exemplo, das senhas, dos dados dos usuários, de acesso remoto, enfim. E se houver indício de que alguém foi vítima, por exemplo, de um ataque hacker, de um vírus, aquela política tem que mostrar quais são as ações da instituição para combater aquele tipo de vulnerabilidade. A instituição que não tem política de segurança cibernética ou não atua conforme a política, né? Não adianta ter o documento por escrito e não atuar, é responsável por eventuais fraudes cometidas por hackers, por agentes maliciosos, vazamento de dados, certo? Se alguém acessa lá o banco de dados da empresa e usa os dados para alguma outra coisa, eu entrei lá na empresa, roubei os dados e usei os dados daquilo para pedir um empréstimo, alguma coisa assim, responsabilidade da empresa que permitiu o vazamento de dados. Eu dei para vocês, né, o exemplo do acesso remoto. Instalei no meu celular um aplicativo que permitiu acesso remoto e aquele acesso remoto a pessoa que tinha acesso usou para fazer uma transferência bancária. Vocês podem ver que alguns aplicativos, até se tu está ali com câmera ligada e tu abre o aplicativo do teu banco, ele fecha, ele não deixa abrir, certo? Então, esse tipo de controle que a instituição tem que ter, tá? A resolução está dizendo que ela tem que ter esse tipo de gestão, esse tipo de controle, tem que ter um documento específico, que é uma política, tem que estar implementada essa política e, se houver vazamento de dados, utilização de senha por terceiros, vazamento de senha, vazamento de credenciais, né? Que mais? Vazamento de dados, que mais que eu já trouxe aqui? Mecanismo de criptografia vazado, proteção contra softwares maliciosos, né? Vírus. Ou seja, se houver algum desses casos, o cliente chega no teu escritório dizendo: eu cliquei num link no WhatsApp e aquele link bloqueou meu celular, ficou tela preta, não consegui mexer mais e depois vi que a minha conta foi vazada. Ou seja, foi uma invasão tecnológica, certo? Foi um vírus que instalou alguma coisa assim, pode ser no computador também, veio por e-mail, cliquei, invadiram o meu dispositivo e aquela invasão permitiu, então, que os hackers fizessem uma limpa na conta da pessoa. A instituição tem que mostrar que ela tem uma política contra esse tipo de invasão e que essa política está atualizada, adequada e que está sendo aplicada, tá? No mínimo, isso ela tem que mostrar. Se ela não demonstrar isso, se ela não trouxer para o processo a política e os mecanismos, porque tudo isso gera registro, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas num sistema de tecnologia, se tem uma entrada, alguém tenta fazer um login na conta, aquilo gera um registro numa base de dados, num banco de dados lá que a instituição tem acesso, ou seja, fica gravado lá aquela informação. Qual foi o IP que tentou, da onde que tentou entrar na conta, que hora, como é que foi, qual dispositivo, qual celular, qual era a marca, qual foi o navegador, se era no computador, tudo isso fica registrado. E aí, por que bloqueou ou por que não bloqueou? Por que permitiu que aquele dispositivo, que às vezes é de outro país, entrasse na conta e fizesse a transferência? Não tinha que ter ali um mecanismo bloqueando aquilo? Deveria, né? A política de segurança cibernética não prevê isso, então deve prever e deve bloquear. Então, se no caso concreto ficar evidenciado que foi uma falha de segurança, que a política deveria prever e não previu, ou prevendo, mas não atuando, pode gerar indenização, pode gerar reparação, tá? Então, quando a gente tiver o que eu coloquei lá atrás, né? Vazamento de dados, invasão de dispositivo, roubo de senhas ou credenciais, procurem exigir
que a instituição apresente no processo a sua política de segurança cibernética e verifiquem, essa política de segurança cibernética está adequada ao que a resolução exige e, se estiver adequada, foram feitos realmente os controles, foram realmente ativados os controles de segurança. Se não tem política ou se a política é só para ver, se a política não está implementada, peçam a responsabilidade da instituição de acordo com a resolução 85 do Banco Central. E, por outro lado, se forem advogados da instituição, insistam na necessidade de manter as políticas de segurança atualizadas, ou seja, a necessidade de cumprir com os requisitos de segurança, porque a instituição que permitir vazamento de dados ou invasão de dispositivo poderá ser responsabilizada pelo Poder Judiciário. Então, para proteger o teu cliente, se o teu cliente é a instituição, coloca para ele, olha, vazamento de dados, invasão de dispositivo, roubo de senha, pode gerar responsabilidade nossa. Então, precisamos ter uma política de segurança cibernética atualizada e essa política precisa ser cumprida. Tá? Precisa estabelecer mecanismos tecnológicos para evitar esse tipo de situação, porque esse tipo de situação poderá gerar responsabilização. Tá? Então, esse é o tipo de resolução que traz aqui diretrizes para quando há responsabilidade da instituição. Ou seja, se descumpriu a resolução, poderá haver responsabilidade da instituição. Por outro lado, se está cumprindo tudo, a ideia é que a instituição não tenha responsabilidade, porque cumpriu integralmente a resolução. Tá? Essa é a ideia. Vamos ver outras que talvez sejam até mais próximas de casos do dia a dia. Tá? A questão das contas de pagamento ou contas de depósito, aqui resolução 96 e também resolução 4753 do Conselho Monetário. Tá? Para quem se aplica, diz ali, ó, artigo 1º, essa resolução estabelece os requisitos a serem observados na abertura, manutenção e encerramento de conta de pagamento pelas instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições, tá? Ou seja, requisitos aqui para abertura, manutenção e encerramento de conta, tá? Quem é que pode abrir, manter e quando que a conta deve ser encerrada? Deem uma olhada nessa resolução 96, tá? O que a gente pode usar isso num processo? Por exemplo, quando alguém foi vítima de uma fraude e tu detecta lá que a conta que a pessoa recebeu o dinheiro da fraude, na verdade está no nome de um laranja, tá? A pessoa que recebeu lá nem sabe o que aconteceu, fizeram uma conta no nome dele, ou a pessoa vendeu os documentos ali, aquela pessoa que é a dona da conta muitas vezes não tem patrimônio nenhum, então tu não vai conseguir buscar ali a indenização contra o fraudador, porque a fraude foi feita no nome de um laranja, né? O que diz o artigo 4º? Né? As instituições, para fins de abertura de conta de pagamento, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação do titular da conta. E, quando for o caso, o de seus representantes. Ou seja, se for uma empresa, tem que identificar os seus representantes, né? Ou seja, se tu vai abrir conta, tu tem que ter procedimento para identificar a validade de quem é o titular dessa conta, para quem que tu está abrindo essa conta. Não adianta só pedir o nome e CPF, tu tem que ver, inclusive, ó, a autenticidade das informações, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em dados de caráter público, tá? Tem que confrontar as informações, tem que ter um mecanismo que a gente chama de mecanismo de KYC, tá? Que é uma sigla em inglês, Know Your Client, que é conheça o seu cliente. Ou seja, tu quer abrir uma conta num banco, o banco vai investigar quem tu é. Ele vai ter certeza que é tu que está abrindo a conta, ele vai fazer tu fazer lá a verificação da tua face. Hoje em dia esse é um mecanismo muito utilizado. Ele vai confrontar aquele dado com o banco de dados para ver, sim, essa pessoa que está mostrando o rosto aqui realmente é essa pessoa que tem este CPF, que tem este endereço. Ou seja, o banco tem que coletar todos esses dados, é dever dele. Está aqui na resolução. Também está na resolução 4753 do Conselho Monetário Nacional a mesma disposição, tá? Que é para as instituições financeiras, e a gente vai ver lá no final os precedentes responsabilizando as instituições financeiras por não terem estabelecido esses critérios, tá? Por não terem feito essa adequada validação da identidade. Quando a gente chegar lá no final nos precedentes, a gente vai dar uma olhada, tá? Aí tem aqui eu não vou ler, tá? Vou deixar para vocês, mas deem uma olhada, porque tem aqui exatamente o que tem que ter para considerar que foi adequadamente avaliado, quais são os critérios, quais são os dados que tem que pegar. Ó, tem que ali, classificar o titular da conta de pagamento com a finalidade de conhecer o seu perfil de risco e sua capacidade econômico-financeira. Não adianta tu abrir uma conta para alguém que tem lá um MEI, tá? Ou seja, uma microempresa, um individual MEI, que tem um limite pequeno de movimentação anual e aquela conta está movimentando milhões. Como assim? Né? Como é que esse cara pode ser um MEI e está movimentando milhões naquela conta? Não tá adequado o perfil dessa pessoa.
Então, talvez aquela pessoa não seja o que ela diz que é. Talvez ela esteja usando a conta para outras coisas que podem ser ilícitas, podem ser fraudes, certo? Então, tem que levar em consideração diversos critérios para abertura e manutenção de conta. Outro bem específico aqui, o artigo 13, ó. As instituições devem encerrar a conta de pagamento em relação a quais verificam irregularidades nas informações prestadas pelo titular. De natureza grave. O que é um exemplo de natureza grave? São consideradas irregularidades de natureza grave CPF suspenso, cancelado ou nulo, CNPJ inapto, baixado ou nulo. Ou seja, a pessoa foi lá, comprou numa loja online, uma loja que anuncia no Instagram, tá? Comprou um produto, nunca recebeu. Tá? Golpe, fraude, me venderam uma geladeira aqui no Instagram, nunca me entregaram a geladeira. Uma fraude. Normal, acontece todo dia. Aí chega no escritório, tu olha ali o CNPJ da empresa que vendeu, tu vai no site da Receita, baixado. Até hoje a empresa está lá, com conta aberta num banco tal, numa instituição de pagamento, mas está baixada. É uma irregularidade de natureza grave, específica, a lei traz. Tá? Na minha opinião, responsabilidade da instituição. Não pode manter conta de empresa inapta, baixada ou nula aberta. Tem que encerrar essas contas. Então, encerra as contas e, se não encerrar, se permitir que essas contas sigam vendendo, pode gerar responsabilidade da instituição. Certo? Circular 3978, prevenção à fraude e lavagem de dinheiro. O que diz? Essa circular dispõe sobre a política, os procedimentos, os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Aplicação: todas as instituições autorizadas a funcionar. As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para a prática de lavagem de dinheiro. Tá? Ou seja, as instituições têm que ter uma política que busque prevenir que elas sejam utilizadas para lavagem de dinheiro, porque todo dinheiro hoje em dia vai passar pelo sistema financeiro, né? Então as instituições têm que ter uma política para isso. E semelhante ao que a gente estava vendo na resolução anterior, diz ali, ó, as instituições têm que qualificar os seus clientes, né, por meio de coleta, de verificação e validação das informações, compatíveis com o perfil de risco e natureza. Ó, os procedimentos de qualificação devem incluir a coleta de informações que permitem identificar o local de residência da pessoa natural. Ou seja, se a conta foi aberta no CPF, tem que conseguir identificar a residência dessa pessoa. Identificar o local da sede ou filial na caso da pessoa jurídica. Aquele nosso exemplo lá da empresa que vende a geladeira no Instagram e nunca entrega. Às vezes tu vai ver o endereço daquela empresa, né? Porque, em primeiro lugar, o advogado geralmente vai tentar entrar com processo contra a empresa que não entregou, né? Não é o primeiro alvo o banco. Não, geralmente não é. Se ocorrer uma fraude desse tipo, que eu estou dando exemplo, né? A pessoa comprou uma geladeira e não recebeu, tu vai geralmente buscar uma ação contra a empresa que vendeu a geladeira. Aí tu olha lá, tá aqui o endereço desse CNPJ, coloca no Google ali para ver, é um terreno baldio. Não tem nada, é um terreno vazio, aquele endereço não tem nada. Ou seja, não foi feita nenhuma verificação por parte da instituição financeira do local da sede. Permitiu que uma empresa que não quis identificar onde trabalha abrisse uma conta, porque ela indicou um endereço que é um terreno. Isso acontece. Quem trabalha já com esse tipo de ação é frequente. Tu não consegue depois encontrar o fraudador, né? Porque a citação, né, vai tentar citar o cara no processo e a citação vai dar lá num terreno baldio, num prédio abandonado, numa coisa assim, porque abriu a conta no lugar que não deveria, né? Não deveria permitir. Tá? Então, é o tipo de informação que tem que ser verificada e, se não for verificada, é falha na prestação do serviço. Tá? Responsabilidade objetiva, conforme a súmula. O que mais que fala nessa mesma circular? Obrigação de fazer uma análise aprofundada para conhecer o cliente. O artigo 18, parágrafo 3º. Nos procedimentos que trata o CAPT, devem ser coletadas informações adicionais do cliente compatível com o risco de utilização de produtos e serviços na prática da lavagem de dinheiro. A qualificação do cliente deve ser reavaliada de forma permanente, de acordo com a evolução do negócio e do perfil de risco. Ou seja, o cara abriu a conta há 10 anos atrás, tá? Vendendo cachorro-quente. Tá? Ele ganhava ali, tinha um faturamento baixinho ali, 3 mil no mês, 3 mil reais, vamos dizer hoje em dia. 3 mil reais no mês de faturamento, 4 mil reais de faturamento, sei lá. Tá? Hoje em dia, mudou, o negócio dele é outra coisa, ele não vende mais cachorro-quente, agora ele tem 50 mil no mês de faturamento. Tem que reavaliar. Tá? Então tem que seguir reavaliando de forma permanente. As informações coletadas na qualificação do cliente devem ser mantidas atualizadas, a mesma coisa. O Banco Central poderá divulgar rol de informações a serem coletadas, verificadas e validadas em procedimentos específicos, etc.
Que mais? As instituições devem adotar os procedimentos de identificação, de qualificação e de classificação previstos nesse capítulo para os administradores de clientes pessoas jurídicas e para os representantes de clientes. Tá? Ou seja, além de identificar a empresa, identificar os sócios da empresa, os administradores da empresa. É outra exigência, né? Ou seja, tem que ter informação. Tá? Abriu a conta do CNPJ? Ah, ok, abriu a conta do CNPJ, mas quem é o sócio desse CNPJ? A empresa de pagamentos tem que saber quem é o sócio. Ali diz o artigo 23, é vedado às instituições referidas no artigo 1º iniciar relação de negócios sem que os procedimentos de identificação e de qualificação do cliente estejam concluídos. Ou seja, enquanto não identificou, não abre a conta. Tem que primeiro terminar a validação para depois abrir a conta. Os procedimentos de qualificação do cliente pessoa jurídica devem incluir análise da cadeia de participação societária até a identificação da pessoa natural caracterizada como seu beneficiário final. Ou seja, se é uma empresa que está dentro de uma holding, que tem outra holding maior por trás, e participações e etc. Tá? Tem uma cadeia de empresas. Quem é o dono desse CNPJ é outro CNPJ, e quem é o dono desse outro CNPJ é outro CNPJ. Tem que ir até chegar em alguém, tem que ter uma pessoa no final. Né? Não existe, hoje em dia, pelo menos, ainda a possibilidade de que não ter uma pessoa no final. Tem que ter uma pessoa tem que ter aberto uma empresa. Aí ok, aquela empresa pode abrir outras e compor outras e aí por diante. Mas no final da cadeia tem que ter uma pessoa, tem que existir uma pessoa lá no final. Tá? E aí a lei diz que tem que identificar quem é essa pessoa. O procedimento de qualificação do cliente pessoa jurídica inclui a análise da cadeia de participação societária até a identificação da pessoa natural, caracterizada como seu beneficiário final. Quem é a pessoa natural? Quem é a pessoa de verdade, né? Humana, e não a pessoa jurídica. Aprimoramento de estruturas de gerenciamento de risco. Resolução 522 do Banco Central fala sobre questões de fraudes envolvendo cartão de crédito. Tá? Diz ali o artigo 4º, o instituidor da arranjo fica obrigado a estabelecer procedimentos. O instituidor da arranjo, nesse caso aqui, são as bandeiras de cartão, tá? Por exemplo, Mastercard e Visa, que estabelecem procedimentos para definir requerimentos para a atuação dos participantes. Tá? Todo mundo que vai participar, todo mundo que vai oferecer cartão de crédito deve seguir as regras estabelecidas pelos instituidores do arranjo, Visa, Mastercard. E os aspectos operacionais mínimos a serem atendidos, relacionados, entre outros, ao monitoramento de transações de pagamento atípicas ou incompatíveis com a natureza, o faturamento ou a renda do usuário final recebedor, para fins de prevenção à fraude e golpes. Ou seja, o instituidor do arranjo, Visa, Mastercard, tem lá as suas regras e as empresas que vão efetivamente credenciar estabelecimentos para receber cartão de crédito. Por exemplo, tu adquire uma máquina de cartão para tua padaria, né? Tu não pega a máquina de cartão diretamente com a Visa ou Mastercard, tu pega com uma credenciadora, tá? Cielo, PagSeguro, Rede, Stone, tá? São credenciadoras. Essas credenciadoras devem seguir as regras estabelecidas pelas bandeiras de cartão de crédito. E o Banco Central está dizendo que as bandeiras de cartão de crédito têm que ter regras para monitorar pagamentos atípicos. Tá? Uma pessoa recebe R$2.000 de salário, gasta no cartão de crédito R$600 por mês. De repente, passa no cartão de crédito uma compra de 10 mil. Tá? Tem que ter monitoramento, porque isso é atípico, essa pessoa nem tem como pagar essa transação. Tá? Então, a princípio, essa transação deveria ser bloqueada. Tá? Essa transação não deveria passar. Por quê? Porque tem que ter regras para bloquear utilização atípica ou incompatível com a natureza ou faturamento ou renda do usuário final recebedor. Ou seja, normalmente o que acontece, né, é que alguém clonou o cartão da pessoa. A pessoa teve o cartão clonado, aí outra pessoa usou o cartão dela para passar lá uma compra muito fora do padrão. Aquela compra muito fora do padrão tem que ser bloqueada. Se não, responsabilidade das instituições. Aqui só um diagrama para a gente entender, né, como é que funciona. Né? Tem um banco e a bandeira, que é o instituidor do arranjo, o adquirente, que vai permitir que se faça a transação via cartão de crédito ou débito, e muitas vezes tem uma intermediadora de pagamento que atua ali junto com o marketplace que tem os seus clientes. Tá? Então é só para ver que tem toda essa cadeia de agentes aqui dentro, mas todos devem se submeter às regras que vêm lá da bandeira. Tá? A bandeira estabelece lá critérios para evitar fraudes, e todo mundo que está abaixo tem que implementar esses critérios. Tá? Então a gente vai encontrar os regulamentos dos arranjos, por exemplo aqui, só para vocês verem que isso existe, vocês podem procurar, e aí vocês podem verificar casos que esses arranjos estejam sendo descumpridos pelas empresas. Estabelece lá programa de monitoria de fraudes, tem multas para as empresas que geram muitos chargebacks, que são os pedidos de restituição que a pessoa pode fazer ali no seu próprio cartão. Né? Se alguém
utiliza indevidamente o meu cartão de crédito, certo? Um terceiro usa o meu cartão de crédito de forma indevida, eu posso entrar ali no aplicativo e pedir chargeback. Então, as empresas estabelecem programas de monitoria para evitar esses chargebacks e multam estabelecimentos que são responsáveis por muitos chargebacks. E só para a gente ter essa contextualização, então, no arranjo de pagamento de cartão de crédito, que a gente está falando, né, se for uma fraude de cartão de crédito, o papel do Banco Central é supervisionar, e isso está aí lá no artigo 24. O Banco Central exercerá as atividades de vigilância de arranjo integrantes dos SPB, que é Sistema de Pagamentos Brasileiro, e de supervisão dos respectivos instituidores. O Banco Central poderá determinar aos instituidores de arranjos integrantes o fornecimento de informações e de documentos na forma e no prazo por eles estabelecidos. Por exemplo, o registro de fraudes e golpes, registro de resolução de disputas, relatórios de auditoria, relatórios... Ou seja, o Banco Central vai monitorar se o sistema está funcionando, se todo esse sistema está existindo, porque é um sistema feito para evitar fraudes. E aí existe esse mecanismo, que é o chargeback, que se ocorrer uma fraude, né, o que a pessoa faz? Ela tem direito a ir ali e contestar a transação, pedir o chargeback, pedir a devolução, o estorno do valor, né? Se por qualquer motivo o chargeback não for acolhido, não acolheu o meu chargeback, mas foi fraude, o meu cartão foi clonado, aí a pessoa vai ter que entrar na justiça pedindo ali a responsabilidade, né? Então essa é a questão. Tem um mecanismo que é para evitar que isso gere processo. O mecanismo ali de contestação, chargeback, é para evitar que vá parar na justiça, porque a própria credenciadora vai resolver a questão. O teu banco vai enviar para a credenciadora as informações, olha, essa compra aqui está sendo questionada, o dono do cartão está dizendo que não fez essa compra. Aí vai ser validado lá quando é que foi feita a compra, qual era o perfil, vão bloquear o valor, vão bloquear a compra e, verificando que era fraude, devolver o dinheiro. É para ser um mecanismo de prevenção, para evitar que o litígio vá parar no judiciário, porque se tu for cobrado por aquela compra que tu não fez, tu vai ser obrigado a pagar a fatura, senão tu vai ficar devendo, né? E aí tu vai entrar no judiciário. Então é para evitar, existe todo esse sistema, que já é um sistema criado há bastante tempo, né? Porque o sistema de cartão de crédito existe há mais tempo do que outros arranjos de pagamento, como o Pix, né? Que é mais recente. Então tudo isso é um mecanismo já de uma espécie de autorregulação, tá? É uma autorregulação ali que as instituidoras dos arranjos de cartão de crédito, as bandeiras de cartão, né, a Visa, Mastercard e outras, criam para evitar que essas disputas acabem indo para o Poder Judiciário, né, para resolver ali os problemas em relação ao uso indevido do cartão. Tá? Não vou dar uma olhada nisso aqui, mas é mostrando qual é o fluxo do chargeback que tem lá no site da Visa. Tá? Seguindo aqui para a resolução número 1 do Banco Central, que fala sobre o PIX. Tá? Essa é a resolução que fala tudo sobre o PIX. A participação no PIX é obrigatória para instituições que tenham muitas contas ali, vai dizer. O anexo da resolução se chama Regulamento do PIX e disciplina o funcionamento do PIX. O regulamento estabelece todas as regras em relação ao funcionamento do PIX. E se vocês quiserem saber estatísticas do PIX, tem lá no site do Banco Central, né? Quantos milhões, bilhões de transações, valores, etc. Algumas previsões, né, de como funciona o PIX. Enfim, algumas questões aqui só para a gente saber. Modalidades do Pix, que algumas já estão sendo mais utilizadas, outras ainda não tanto, mas tem essas possibilidades de fazer um Pix agendado, um Pix que é uma cobrança, Pix saque, é possível de fazer numa lotérica, né? Tu vai lá e saca o dinheiro com um Pix, Pix troco, Pix automático, enfim, são algumas possibilidades, todas estão lá no regulamento do Pix. Isso aqui é só para a gente conhecer. E pode ser importante em algum caso, porque pode ter alguma norma específica aqui. Houve um Pix agendado e aí aconteceu algum problema, algum pagamento em dobro, alguma coisa assim, ou foi uma fraude. Então é interessante que a gente saiba que existem essas modalidades e todas elas estão previstas lá no regulamento do Pix. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre o mecanismo de devolução do Pix, o conhecido MED, o Mecanismo Especial de Devolução. O MED é parecido com o chargeback que a gente estava falando ali do cartão de crédito, tá? O mecanismo está no artigo 41b da resolução número 1, tá? Do anexo da resolução número 1, que é o regulamento. O mecanismo especial de devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinados a viabilizar a devolução de um PIX, nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de uma fraude. E não se inclui nas hipóteses de devolução controvérsia relacionada a aspecto do negócio jurídico subjacente à transação. Ou seja, o MED... A resolução colocou aqui que o MED, o Mecanismo Especial de Devolução do PIX, é um mecanismo para pedir a devolução do PIX quando há fraude, tá? Detectou que foi uma fraude, tu pede o MED. Se foi
Problemas com o negócio jurídico. Eu pedi aqui via internet determinado produto e quando chegou o produto eu não gostei do produto. Tá? Não gostei do produto. Eu quero devolver o produto, mas eu perdi o prazo de 7 dias do Código de Defesa do Consumidor, ou o vendedor não aceita a devolução. Foi uma transação civil, vamos dizer. Eu comprei um carro usado, tá? E fiz um Pix. Não tem devolução, posso entrar na justiça, mas eu quero o estorno, então eu vou tentar abrir o MED. Não, o MED não é para isso. O MED não é para controvérsia relacionada a aspectos do negócio jurídico. Não é para discutir ali se eu tenho direito à devolução, se tem vício redibitório. O MED é para fraude. Tá? É isso que o Banco Central escolheu. O Banco Central escolheu que o MED serve para fraude, ou seja, há hipótese de fraude. Alguém pagou outra pessoa porque houve uma fraude. Tá? Então, aí sim a pessoa pode abrir um MED. Tem um diagrama ali com como ele funciona, né? Tu fala com a tua instituição, ponto número 1, né? Fala com a tua instituição o quanto antes pelo aplicativo ou pelos canais tradicionais. A sua instituição irá avisar a instituição do suposto golpista em no máximo meia hora. A instituição do suposto golpista bloqueia o valor. Se não tiver o valor total, o bloqueio será parcial. E aí as duas instituições têm até 7 dias corridos para analisar o caso. Se foi golpe, o valor é devolvido à vítima em até 96 horas. E se não foi golpe, o valor é liberado, tá? Ou seja, é semelhante ao chargeback. Tu entra no teu banco e tu diz, olha, esse Pix que eu fiz, eu fui vítima de fraude, eu quero devolver. A minha instituição vai comunicar o banco que recebeu o valor do Pix, vai fazer um bloqueio cautelar se tiver suspeita de fraude, vai analisar a questão e, se constatou que realmente foi fraude, devolve o dinheiro para a pessoa que pagou. Se não foi fraude, libera o dinheiro para o vendedor, né? Se o vendedor disser, não, isso aí foi uma venda, eu vendi um produto, está aqui o código do envio aqui do rastreio dos correios, essa pessoa recebeu o produto, não gostou do produto, mas aí o problema é dela que não gostou do produto. E tá, então libera o dinheiro pro vendedor. E aí tem no regulamento do Pix todas as regras em relação ao MED. Tá? Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador do serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. Ou seja, o usuário recebedor, o banco que está recebendo os Pix já suspeita que é fraude, entrou um monte de Pix de repente numa conta ali estranha, recém-aberta, um monte de Pix, já deveria bloquear cautelarmente. Tá? Os recursos serão devolvidos ao usuário pagador nos termos do MED, caso se identifique fundado suspeita de fraude. 39b, parágrafo 1º. A avaliação da suspeita de fraude. Como é que o banco vai saber se é fraude ou não? Né? Quais são os critérios? Quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, ou seja, um monte de gente está acusando aquele cara de fraude. Um monte de gente abriu MED em bancos diferentes contra aquela mesma pessoa. Pô, altas chances de ser fraude, né? Não vai ter pessoas diferentes, de lugares diferentes, que não se conhecem, acusando uma empresa de fraude. Ou seja, é boa chance de ser fraude. O tempo decorrido desde a abertura da conta pelo usuário recebedor, ou seja, o cara abriu a conta semana passada, semana que vem já estão acusando ele de fraude. Mais chance de ser fraude do que eu, que tenho a conta há 15 anos aberta lá no banco, né? Então, há 15 anos sou sou correntista do banco. Aí agora recebi um Pix lá de um cliente, por exemplo, do escritório, e aí o cliente diz que é fraude. Mas aí o funcionário do banco recebe a denúncia e olha, tá, mas esse cara aqui tem conta conosco há 15 anos. Nunca teve nenhuma denúncia. Meio estranho isso aqui, né? Então, o tempo desde a abertura da conta é um critério importante. Horário e dia da realização da transação, né? Transação de noite, final de semana, de madrugada, valor alto, é estranho, né? O que a pessoa está comprando de madrugada e pagando via Pix, né? Além de comprar de madrugada, pagou via Pix, no meio da madrugada, é estranho. O perfil do usuário pagador em relação à recorrência de transações entre os usuários. Ou seja, outro critério, eu sempre mando Pix para aquela pessoa, é muita chance de não ser fraude, né? Todo mês eu mando um Pix para aquela pessoa por qualquer motivo. Eu tenho uma assinatura, eu comprei um produto parcelado, sei lá, enfim, eu mando um Pix para aquela pessoa, eu ajudo aquela pessoa, não sei, tá? Agora, eu nunca mandei Pix para aquela pessoa, eu quase nunca mando Pix para ninguém, e de repente resolvi mandar Pix para aquela pessoa que eu não conheço, que é de outro estado, muito estranho, então, outro motivo para suspeita de fraude. O mecanismo especial de devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada a suspeita do uso da RAND para a prática de fraude ou falha operacional, que é um caso mais raro, né? Uma falha operacional, enfim, que alguém recebeu um dinheiro por algum erro operacional ali, né? Abertura do MED.
As devoluções no âmbito do mecanismo especial de devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor por iniciativa própria, caso a conduta supostamente tenha sido identificada pelo participante, ou por solicitação. Ou seja, o MED pode ser aberto de duas formas, né? Pode ser que o próprio banco que recebeu os recursos suspeitou, isso aqui está com cara de fraude, se abriu conta semana passada e já está recebendo um monte de Pix aqui de vários lugares, eu já vou bloquear, ou recebi um pedido pela pessoa que pagou, né? Que é o mais comum. As devoluções, de que trata o inciso 2º do artigo 41C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude, ficarão condicionadas à abertura e à conclusão com a aceitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor e implicarão o bloqueio da conta, tá? Ou seja, se alguém pediu a devolução do valor, tá? A pessoa lá mandou um Pix, era fraude, abriu o MED, pediu a devolução do valor, eu fui lá, constatei que era fraude, eu não vou deixar a conta do cara aberta para ele seguir fazendo fraude, né? Então, eu deferi o MED, eu devolvi o dinheiro, eu ainda tenho que encerrar a conta do fraudador, é óbvio. Então, implicarão um bloqueio da conta do usuário recebedor, né? Se o banco, né? Isso aqui é para o banco, a ordem aqui é para o banco. Se o banco concordou que é fraude, este meu cliente aqui está cometendo fraude, eu vou pegar o dinheiro da conta dele, vou devolver para a vítima, eu vou encerrar a conta dele, né? Então, é isso que está querendo dizer, implicarão um bloqueio da conta do usuário recebedor. Mais alguns pontos. A instituição recebedora dos valores deve bloquear cautelarmente de forma imediata o valor da transação suspeita de fraude. Caso não haja saldo ou haja saldo parcial, o recebedor deverá realizar múltiplos bloqueios. Os múltiplos bloqueios devem ser realizados por até 90 dias ou até que se alcance o valor da transação fraudulenta. Cabe à instituição recebedora realizar o débito da conta do fraudador e pagar a vítima em nome próprio, e a vítima da fraude deve ser comunicada do bloqueio e devolução. Responsabilidade pelo MED. O participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor responderá pelos eventuais prejuízos causados pela não devolução do recurso, quando rejeitar sem motivo a notificação de infração. Tá? Ou seja, as instituições que rejeitarem sem motivo as notificações de infração são responsáveis, então. Então, passou a instituição a ser responsável, que é o nosso ponto lá do começo da aula, né? Por que eu estou trazendo isso aqui? Para dizer para vocês, se a pessoa foi vítima da fraude, abriu o MED e o MED foi rejeitado sem motivo, simplesmente rejeitaram o MED. Não vou devolver o dinheiro, não explico nada, não dei motivo nenhum. Então tá. Então, responsabilidade da instituição porque não está avaliando, porque a instituição tem a obrigação de avaliar se foi fraude ou não. Se a instituição não está fazendo a avaliação, ela passa a ser responsável. Tá? A notificação de infração, artigo 78, deve ser solicitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador ou pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, sempre que houver fundado suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude, né? E ali, ó, isso é uma notificação de infração, que é solicitada. Se essa notificação for rejeitada, ó, a notificação de infração deve ser solicitada, ou por um ou pelo outro, e se for rejeitada, aí gera a responsabilidade, tá? Então, possibilidade de responsabilidade das instituições quando não atuarem corretamente em relação ao PIX, ou seja, obrigação das instituições em estar adequadas às disposições da resolução sobre o PIX, ou seja, processar adequadamente nos prazos que estabelece a lei os pedidos de devolução. Tá? Então, esse é outro conteúdo importante da gente conhecer. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui alguns exemplos de precedente para a gente ver como isso tem sido aplicado. Ó. Vou ler aqui com vocês. Ó. Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito com indenização de danos morais. Falso leilão online. Transferência via Pix, conta bancária utilizada na fraude. Falha na adoção de medidas eficazes na abertura de conta. Desrespeito à Resolução 4753/2019 do Banco Central. Fortuito interno, responsabilidade objetiva, indenização por danos morais fixadas em 5 mil. Razões de decidir. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é consagrada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 14, reforçada pelo 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias, que é a nossa tese desde o começo, né, a regra geral que a gente conhece. No caso em exame, a instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas adequadas para verificar a identidade do titular da conta, conforme previsto no artigo 2º da resolução do CMN 4753, incorrendo em falha na prestação de serviço, aquela que a gente acabou de ver. O que o juiz disse? Abriu conta sem adotar os procedimentos de controle. Abriu conta para um laranja, para um CPF falso, para um CPF de pessoa falecida ou para um CNPJ de empresa baixada, não sei exatamente o que aconteceu, mas não foi atendida às exigências para abertura de conta. Ou seja, ponto 3.3 ali, ó. A culpa do terceiro não afasta a responsabilidade da instituição por falha no dever de segurança,
porque é dever, conforme a resolução, pedir os dados e confrontar esses dados, garantir que sejam autênticos do cliente que está abrindo conta. Não fez, responsabilidade. Ou seja, não interessa que o terceiro enganou a vítima com um falso leilão online, né? Que é a história, né? Falso leilão online. A pessoa achou que estava participando de um leilão, achou que era real, achou que tinha ganho um leilão, pagou 5 mil e era uma fraude. Não tinha leilão nenhum, era tudo mentira. Aí foram ver e a conta foi aberta sem nada de verificação de segurança. Abriram uma conta no nome de uma pessoa falsa que não existia, de uma empresa falsa que não existia. Responsabilidade do banco, por quê? Porque abriu a conta que não devia ter aberto. Ou seja, habilitou o fraudador. Tá? Então, descumpriu a resolução e responsabilidade por isso, porque descumpriu a resolução. Outro caso, recurso nominado, bancário, golpe da falsa central de atendimento, utilização de e-mail oficial para transmitir veracidade à ligação, falha de segurança, fortuito interno e responsabilidade do réu. Transações feitas pela autora após orientações fraudulentas, ou seja, a autora foi orientada a fazer uma transação, um PIX, por uma falsa central. Alguém entrou em contato com ela dizendo, olha, eu sou do banco, sou do teu banco e preciso que tu faça um PIX para tal coisa, para tal conta, não sei. Omissão na adoção do mecanismo especial de devolução, resolução 1 e 103 do Banco Central. Falha na prestação de serviço confirmada, inexistência de culpa exclusiva do consumidor, restituição devida, danos materiais mantidos, recurso conhecido e não provido. Ou seja, a pessoa foi vítima da fraude por uma falsa central. A pessoa entrou, quando percebeu que era fraude, entrou com o pedido de restituição, abriu o MED, né? E a instituição não fez o MED, foi omissa, não abriu o pedido de restituição. Ou seja, responsabilidade por falha na prestação do serviço, por não ter aberto o MED. Ou seja, tu não está nem mais discutindo a fraude. Ah, a pessoa devia ter tido mais cautela ao atender o telefone e passar os dados ou fazer pagamento para terceiros, que o banco já mandou e-mail avisando que o banco nunca liga para as pessoas. Então a pessoa caiu numa fraude que o banco avisou, porque essa vai ser a desculpa do banco, né? Vai ser a defesa do banco. O banco avisa, o banco não liga para as pessoas. Ok, o banco não liga para as pessoas. Mas aí o que a pessoa fez? A pessoa foi lá, atendeu a ligação e fez o pagamento. E aí entrou no celular e indicou, caí num golpe, vou fazer o MED. Quero meu dinheiro de volta. E o banco não abriu o MED, ignorou o pedido de abertura do MED. Simplesmente não abriu, foi omisso na adoção do procedimento. Tá? Responsabilidade aqui não está mais nem discutindo a fraude. Não importa mais se a pessoa devia ter tido mais cuidado ou se a fraude era complexa ou não, não interessa. Interessa que foi descumprida a resolução na abertura do MED. Então vai restituir o valor da fraude porque não abriu o pedido de devolução da forma adequada. Foi omisso no pedido de devolução, certo? Ou seja, descumpriu um dever. A discussão, que antes era quem tem culpa da fraude, passa a ser qual dever foi descumprido. E essa discussão é muito mais possível de ser... enfim, é possível de ser mantida uma coerência entre diversas decisões do que a responsabilidade simplesmente por quem devia ter agido de outra forma. Porque sempre vai ter bons argumentos para dizer, olha, a pessoa devia ter sido mais cuidadosa ou o banco deveria ter mais mecanismos de segurança. Sempre vai ter argumentos para os dois lados. Mas, quando eu digo, foi descumprido o dever estabelecido no artigo tal da resolução tal, olha, foi descumprido. E eu tenho a súmula dizendo que a responsabilidade é objetiva, eu não quero saber se foi culpa. Eu não quero mais discutir se foi... negligência, imprudência, imperícia do funcionário do banco que não soube abrir, negligência porque não quis abrir. Não preciso discutir nada disso. Eu digo, tem um dever, tem uma regulação, que é um órgão que tem atribuição legal, certo? Existe uma lei dando atribuição para o Banco Central, para o Conselho Monetário, de regular, e há uma regulação dizendo que tem que ser feito o procedimento dessa forma. E foi descumprida. No momento que foi descumprida, gera o dever de indenizar de forma objetiva. Acabou a discussão. Cumpre a regulação, não tem dever. Não cumpre a regulação, tem o dever. É uma discussão muito mais técnica, é uma discussão jurídica e muito mais possível de ser uniformizada pela jurisprudência. E muito mais possível do advogado da vítima falar para ela, olha, o teu caso tem boas chances da gente conseguir, porque eu consigo identificar que houve descumprimento da resolução tal. Por outro lado, muito mais fácil para o advogado que trabalha na instituição financeira, na instituição de pagamento, e dizer, olha, nós precisamos cumprir com essa resolução, senão a gente vai ser responsabilizado se isso gerar uma fraude. E também,
Quando a gente receber um processo, a gente tem que ter documentação para mostrar que a gente cumpriu integralmente a resolução, porque é isso que eu vou colocar na minha defesa. Se eu sou advogado de instituição, eu vou colocar na minha defesa. Olha, juiz, eu cumpri totalmente a resolução. Eu não descumpri nada, então eu não poderia ter feito nada além disso. Eu fiz tudo que a resolução estabeleceu. Então não posso ser condenado, porque, enfim, a instituição também não é a polícia, né, do mundo, né? Ela não tem como controlar todas as compras e vendas que acontecem. Então, se a instituição tem lá todos os dados da empresa que vendeu, tudo certinho, a empresa existe, mas a empresa não entregou, olha, realmente a pessoa tem que ir atrás da empresa que não entregou. A empresa existe, a empresa está lá, vendeu e não entregou. Não pode ser o banco responsabilizado porque a empresa que vendeu não entregou. Vai atrás da empresa que vendeu e não entregou. Mas se a empresa não existe, se o lugar é um terreno, é uma empresa fechada, é uma empresa baixada, se era uma falsa central, se foi, enfim, vários casos que a gente viu, né? Acesso remoto no celular, fraude, vírus, tudo isso pode gerar responsabilidade. Então, nestes casos, a empresa tem que cumprir com a regulação para conseguir se afastar a responsabilidade. E o advogado da vítima vai verificar qual foi a hipótese de descumprimento. Descumpriu esta resolução. E com este descumprimento, buscar ali a responsabilização. Certo? Ainda assim, como vocês puderam perceber, com quase uma hora aqui falando, é um assunto muito longo, né? Tem muitas resoluções aí para a gente ver, mas, enfim, demandariam aulas específicas para a gente trabalhar cada uma delas. Mas a ideia aqui foi passar para vocês algumas das principais, que vocês podem utilizar aí já em alguns processos, mas tem aqui meus contatos. Fiquem à vontade se quiserem chamar para discutir algum caso, ou pedir algum material, alguma dica, alguma informação. Tá certo? Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma e, precisando, é só chamar. Tá aqui todos os meios de contato que a gente tem aqui no escritório, tá bem? Obrigado, pessoal, e até a próxima.